tarde. Hoje é sábado, 29 de março, 14 horas e 8 minutos. Vamos continuar a série de leitura do livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Justamente por essa ocasião, vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas 20 braças. De sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para dentro do terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Comprou um tal Miranda, negociante português, estabelecido na rua do Hospício, com uma loja de fazendas por atacado. Corrida uma limpeza geral no casarão, mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a Zulmirinha, crescida, muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo. Tem isso? Tem isso? Isto foi o que disse o Miranda aos colegas, porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca. Achava-se casada havia 13 anos e durante esse tempo dera ao marido toda a sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o segundo ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com um dote que ela trouxera. Uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Além de que, um rompimento brusco seria obra para esse escândalo, e segundo a sua opinião, Além de que, um rompimento brusco seria obra para esse escândalo. Além de que, um rompimento brusco seria uma obra para esse escândalo, e segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Acovardado defronte destes raciocínios, contentou-se com uma simples separação de leitos, e os dois passaram a dormir em quartos separados. Não comiam juntos, e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida, quando qualquer inesperado acaso os reunia. Não comiam juntos, e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida, quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto. Odiavam-se. Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo, que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Estela amava menos do que lhe podia o instinto materno por supô-la filha. Estela amava menos do que lhe pedia o instinto materno, por supô-la filha do seu marido. Estela amava menos do que lhe pedia o instinto materno, por supô-la filha do seu... Estela amava menos do que lhe pedia o instinto materno, por supô-la filha do seu marido. E este a detestava porque tinha convicção de não ser seu pai. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade. Era tarde já, e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido.
Afinal, coisa singular. Coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. A mulher dormia a sono solto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar, pensou. Não lhe ficava bem aquilo, mas o sangue latejava-lhe, reclamando-a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente e batendo. Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente e patenteando uma nesga de nudez estofada e branca. O Miranda não pôde resistir. Atirou-se contra ela, que num pequeno sobressalto, mas de surpresa que de revolta, desviou-se, tornando logo e enfrentando com o marido. E deixou-se empolgar pelos rins, de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de tudo aquilo. Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la. Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se da casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra, e retirou-se tristonho e murcho para o seu quarto de desquitado. Oh, como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade. Que cabeçada, dizia ele agitado. Que formidável cabeçada. No dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera. Dir-se-ia até que, depois daquela ocorrência, o Miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa. E à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou 1000 vezes aos seus brios nunca mais praticar semelhante loucura. Mas daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Estela recebeu-o desta vez como da primeira, fingindo que não acordava. Na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febrilmente, a leviana, sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada, que a custo sopeava. O pobre diabo desnorteou, deveras escandalizado, sorguendo-se, brusco, num estremunhamento de sonâmbulo acordado com violência. A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir. Passou-lhe rápido as pernas por cima e, grudando-se-lhe ao corpo, cegou-o com metralhada de beijos. Não se falaram. Miranda nunca tivera, nem nunca vira, assim tão violenta no prazer. Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços de um amante apaixonado. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesões amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outros sonos e gemidos. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. Engozou-a loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. E ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia. Gozou a desonestidade daquele ato
que ambos acanalhava aos olhos um do outro. Estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo, debaixo daquele seu inimigo odiado, achando-o também agora, como homem, melhor do que nunca, sufocando-o nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a língua úmida em brasa. Depois, um arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e estrangulado, arquejante e convulsa, estatelou-se no abandono de pernas e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama. A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual, tão completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral e nada enfraquecida. Já passou de 11 minutos. Terminar aqui esse episódio de leitura do livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Até o próximo episódio.